O pneu do carro escuro e luxuoso levantava uma nuvem densa de poeira amarelada pela estrada de terra batida. Era uma tarde silenciosa, daquelas em que o vento parece ter preguiça de soprar e o sol queima a pele mesmo através dos vidros com película. Ao volante, um homem de 37 anos respirava fundo, sentindo o peso invisível que carregava nos ombros. O nome dele era Vicente. Um homem que, para o mundo lá fora, tinha vencido em todas as frentes. Ele era dono de um império financeiro, acumulava milhões em contas bancárias, vestia roupas que a maioria das pessoas precisaria trabalhar meses para comprar e morava em uma cobertura onde o silêncio era comprado a peso de ouro. Mas por dentro, Vicente era um homem que corria. Corria de uma solidão profunda, de um vazio que nenhuma reunião de negócios, nenhum contrato milionário e nenhuma festa da alta sociedade conseguia preencher. Naquele dia, ele havia decidido fugir da rodovia principal. Uma obra quilométrica havia travado o trânsito e a impaciência, sua velha companheira, o fez virar o volante e entrar por aquela via secundária e desconhecida. O GPS do celular havia perdido o sinal fazia quase meia hora. Ele estava perdido, mas de uma maneira estranha, não se importava. Havia uma paz peculiar na vastidão daquele interior, no verde desbotado do capim nas margens, nas cercas de arame farpado que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. A ausência de notificações, de mensagens urgentes e de cobranças o deixava respirar de um jeito que ele já havia esquecido como era. Foi então que a estrada fez uma curva suave e o cenário mudou. Afastada a alguns metros da via de terra, cercada por árvores frutíferas de troncos grossos e raízes expostas, erguia-se uma casa muito simples. As paredes eram de adobe, aquele barro amassado com palha que guarda as marcas das mãos de quem o construiu, pintadas pelo tempo com um tom de terra avermelhada. O telhado era de palha trançada, escurecido pelas chuvas e pelo sol inclemente de incontáveis estações. Não havia muros, não havia portões imponentes, apenas um terreiro de terra muito bem varrido, onde algumas galinhas ciscavam tranquilamente. Vicente diminuiu a velocidade do carro quase por instinto. Algo naquela cena exigia contemplação. E foi então que ele a viu. No lado de fora da casa, debaixo da sombra generosa de uma mangueira antiga, estava uma jovem mulher. Ela devia ter uns 23 anos. Vestia uma saia de tecido leve e desbotado, na altura dos joelhos, e uma blusa simples de algodão claro. Seus cabelos, escuros e espessos, estavam presos em um coque frouxo na nuca, deixando escapar alguns fios rebeldes que dançavam com a brisa tímida. Ela estava agachada, com a postura firme, diante de uma bacia grande de alumínio, apoiada sobre um banco de madeira rústica. Não havia pia naquela cozinha, não havia torneira com água quente ou mármore importado. Havia apenas uma moringa de barro ao lado, um balde com água limpa e a força de suas mãos. Ela lavava louças, pratos de vidro grosso, canecas de alumínio amassadas pelo uso, talheres de cabo de madeira. O movimento de suas mãos ensaboando cada peça era preciso, cuidadoso, quase reverente. Ela não parecia fazer aquilo com raiva ou pressa. Havia uma dignidade silenciosa na forma como ela pegava a água do balde com uma caneca e enxaguava os pratos, deixando que a água escorresse de volta para a terra, formando pequenas poças onde as borboletas amarelas vinham pousar. O carro de Vicente parou completamente. O motor continuou roncando baixo, mas ele mal ouvia. Seus olhos estavam fixos naquela mulher. O rosto dela, desenhado por traços delicados mas marcados por uma maturidade precoce, transparecia uma serenidade que Vicente jamais havia encontrado nos corredores espelhados de suas empresas. Ela estava imersa em seu mundo, alheia ao fato de que um veículo que valia mais do que toda aquela propriedade somada estava parado a poucos metros de distância, observando-a. Havia uma beleza tão crua, tão honesta naquela cena, que um nó inexplicável se formou na garganta de Vicente.
Ele, que passava os dias avaliando riscos, calculando margens de lucro e negociando com pessoas que sorriam com os olhos frios, sentiu o coração bater de um jeito descompassado, quase doloroso. O que era aquilo? Que força invisível emanava daquela simplicidade que o prendia ali, incapaz de pisar no acelerador e seguir seu caminho? Ela pegou um pano de prato muito branco, estendido no encosto de uma cadeira de palha ao seu lado, e começou a secar uma travessa. Foi nesse momento que ela ergueu os olhos. Os olhares se cruzaram através do vidro do carro e da poeira suspensa no ar. Os olhos dela eram amendoados, profundos, de um castanho tão claro que pareciam refletir a luz da tarde. Ela não se assustou. Não houve sobressalto. Ela apenas parou o movimento das mãos, segurando a travessa junto ao peito, e o observou com uma curiosidade mansa, sem julgamento, sem deslumbramento. Meu querido ouvinte, quantas vezes nós passamos a vida inteira correndo atrás de coisas que achamos que vão nos trazer felicidade, acumulando posses, trocando de carro, buscando o sucesso a qualquer custo, e de repente a vida nos coloca frente a frente com algo tão puro que desmonta todas as nossas certezas. Se você já sentiu que a verdadeira riqueza da vida está nas coisas mais simples, na paz de espírito e no calor humano, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal Voz e Histórias Narradas. Deixe o seu curtir neste vídeo, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas narrativas que aquecem a alma. Aproveite e me conte nos comentários de qual cidade ou estado você está acompanhando essa história. Eu adoro saber até onde nossas vozes estão chegando. Vicente desligou o motor do carro. O silêncio que se fez a seguir foi imenso, preenchido apenas pelo canto distante de um pássaro e pelo farfalhar das folhas da mangueira. Ele respirou fundo, abriu a porta e sentiu o calor do lado de fora bater contra o seu rosto. Seus sapatos italianos, impecavelmente polidos, tocaram o chão de terra. Ele fechou a porta com suavidade, como se tivesse medo de quebrar a magia daquele instante, e deu alguns passos em direção à cerca baixa de madeira que separava a estrada do terreiro. "Boa tarde", ele disse. A voz dele saiu um pouco mais rouca do que o normal. A jovem colocou a travessa sobre a mesa improvisada, secou as mãos no pano úmido e caminhou devagar até a cerca. Seu andar era calmo, enraizado na terra que ela pisava com sandálias gastas. "Boa tarde, moço", ela respondeu. A voz dela era suave, musical, com aquele sotaque arrastado e acolhedor de quem cresceu ouvindo o tempo passar sem pressa. "Está perdido? Essa estrada não costuma ter movimento a essa hora." "Eu confesso que estou", Vicente admitiu, encostando levemente as mãos na cerca velha. "Havia um congestionamento muito grande na rodovia, eu resolvi pegar um atalho e o sinal do meu celular simplesmente desapareceu. Agora, não faço ideia de como voltar para a estrada principal." Ela deu um sorriso pequeno, um sorriso que não tentava impressionar, apenas expressava uma simpatia genuína. "O senhor entrou muito para dentro das terras da Fazenda Velha. A rodovia fica a uns bons 20 quilômetros daqui, no sentido contrário. Vai ter que fazer a volta e pegar a primeira bifurcação à direita, depois da ponte de madeira." "Muito obrigado", ele disse, mas ele não se moveu. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Ele olhou para a bacia de água com sabão, para a casa de adobe, e de volta para ela. "Meu nome é Vicente." "Eu sou a Luzia", ela disse, inclinando levemente a cabeça. "É um lugar muito bonito que você tem aqui, Luzia. Muito tranquilo." Luzia olhou ao redor, como se visse o próprio quintal pela primeira vez, através dos olhos daquele estranho bem vestido. "É simples", ela disse com naturalidade, "mas é onde a gente tem paz. Moro aqui com a minha mãe." Antes que Vicente pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta de madeira da casa, que estava entreaberta, rangeu. Uma senhora apareceu no batente. Ela era miúda, com os cabelos brancos ralos presos em uma redinha,
e o rosto profundamente marcado pelas linhas da idade e do trabalho ao sol. Ela aparentava ter pelo menos uns 60 anos, caminhava com passos lentos e se apoiava em uma bengala de madeira escura. Era Dona Cida. Luzia, minha filha, com quem você está falando? A voz da mãe era trêmula, mas carregava uma autoridade afetuosa. É um moço que se perdeu na estrada, mãe. O nome dele é Vicente, Luzia respondeu em voz mais alta, voltando-se para a mãe. Depois olhou novamente para Vicente. Minha mãe não enxerga muito bem de longe. Vicente sentiu um respeito imediato por aquela senhora. Ele tirou os óculos escuros que ainda usava e fez um aceno respeitoso, embora soubesse que ela talvez não pudesse ver direito. Boa tarde, senhora. Desculpe a intromissão. Eu só parei para pedir informações. Dona Cida apertou os olhos, tentando focar a figura do homem perto da cerca, e depois olhou para o carro escuro que brilhava sob a luz do sol poente. Boa tarde, meu filho. Sol de lascar esse de hoje, não é? Luzia, ofereça um copo de água fresca para o moço. Ele deve estar com a garganta seca de tanta poeira que engoliu nessa estrada. Não quero incomodar, Vicente se apressou em dizer, embora a ideia de uma água fresca fosse incrivelmente tentadora. Na verdade, a ideia de prolongar aquele momento era o que mais o atraía. Incomodo nenhum, Luzia disse, já se virando para ir até a casa. Espere um instante. Vicente ficou ali, encostado na cerca, observando enquanto Luzia ajudava a mãe a se sentar em uma cadeira de balanço na pequena varanda de chão batido, e depois entrava na penumbra da casa de adobe. Ele sentiu uma pontada no peito. Ele pensou em sua própria mãe, que vivia em um apartamento de luxo a centenas de quilômetros dali, cercada por enfermeiras e empregadas, mas com quem ele falava por telefone apenas uma vez por mês, durante 5 apressados minutos entre uma reunião e outra. Ali, naquela pobreza material tão evidente, havia uma riqueza de cuidado e de presença que o constrangeu. Ele observava as mãos de Dona Cida repousando sobre o colo. Mãos calejadas, nodosas, que contavam a história de uma vida inteira dedicada à sobrevivência e ao cuidado. Ele imaginou o peso que estava sobre os ombros de Luzia. Uma jovem de 23 anos, no auge de sua juventude, morando no isolamento, cuidando da mãe idosa, lavando louças em uma bacia sob a árvore, sem os confortos básicos que qualquer jovem da sua idade considerava indispensáveis. E, no entanto, ela não carregava amargura no olhar. Havia uma aceitação serena, uma força enraizada no dever e no amor. Em poucos minutos, Luzia retornou. Ela trazia nas mãos uma caneca de barro suada, transbordando água límpida. Ela caminhou até a cerca e estendeu a mão para entregar a caneca a Vicente. Os dedos dele se encostaram por uma fração de segundo. A mão de Vicente era macia, bem cuidada, com unhas perfeitamente cortadas. A mão de Luzia era áspera, com pequenos cortes e a pele ressecada pelo sabão e pela terra, mas era quente e firme. Aquela breve diferença de texturas falou mais sobre os dois mundos que habitavam do que qualquer palavra poderia expressar. Água de filtro de barro, ela disse, recuando um passo. É a mais fresca que tem. Vicente levou a caneca aos lábios. A água estava gelada, com aquele gosto inconfundível de terra molhada, de frescor primordial que nenhuma água mineral engarrafada e cara possuía. Ele bebeu devagar, sentindo a água descer e lavar não apenas a poeira da sua garganta, mas parecia lavar também um pouco da ansiedade escura que habitava seu peito. É deliciosa, ele disse, baixando a caneca e olhando para Luzia. Muito obrigado. Eu acho que nunca bebi uma água tão boa em toda a minha vida. Luzia sorriu, abaixando um pouco os olhos, um tanto envergonhada pelo elogio exagerado. É só água, seu Vicente. Pode me chamar só de Vicente? Ele pediu, sentindo-se estranhamente desconfortável com qualquer título de respeito que o afastasse dela. E acredite, não é só água. A conversa poderia ter terminado ali.
Ele poderia ter devolvido a caneca, agradecido, entrado em seu carro climatizado e voltado para a sua realidade de números, planilhas e solidão requintada. Ele sabia disso. O relógio no painel do carro marcaria a hora de voltar. Os compromissos do dia seguinte já começavam a se formar em sua mente como nuvens de tempestade. Mas os pés dele pareciam chumbados ao chão de terra. Você passa muito trabalho aqui, Luzia? A pergunta escapou dos lábios de Vicente antes que ele pudesse filtrá-la. Foi uma pergunta íntima demais, direta demais para alguém que ele acabara de conhecer. Ele se arrependeu no segundo seguinte, temendo tê-la ofendido. Luzia piscou, surpresa com a franqueza da pergunta. Ela olhou para a bacia debaixo da mangueira, olhou para as mãos calejadas e depois encontrou os olhos de Vicente. Não havia vitimismo em sua resposta. Trabalho a gente tem em qualquer lugar, não é? Ela disse, com uma sabedoria que não combinava com a sua idade. A gente não tem pia na cozinha, a água a gente busca no poço ali no fundo do quintal, a casa é de barro e às vezes goteja no tempo das águas. A vida não é moleza, mas a gente tem teto, tem o que comer todo dia e a minha mãe está comigo. Eu cuido dela, ela cuida de mim. É o que importa. Ela falou aquilo com uma convicção tão inabalável que Vicente sentiu as próprias defesas ruírem. Ele, que passava a vida medindo o valor das coisas pelo preço que custavam, deparava-se com uma jovem que media o valor da vida pelo que não podia ser comprado. Na varanda, Dona Cida balançava a cadeira devagar. O som da madeira rangendo no chão de terra criava um ritmo constante, quase hipnótico, acompanhando a brisa de final de tarde. "O senhor é de longe, moço?" A voz de Dona Cida chamou da varanda. Ela gostava de conversar. A solidão do campo a fazia ansiar por novidades. Vicente percebeu que a senhora queria incluí-lo, talvez para testar quem era aquele estranho que conversava com sua filha. Ele se aproximou um pouco mais da cerca, falando mais alto para que ela ouvisse. "Sou da capital, Dona Cida. Moro em meio ao barulho, ao concreto e à fumaça. Vendo um lugar assim, a gente até se esquece de que o mundo lá fora corre tão depressa. A cidade grande tem seus encantos para quem é moço e quer fazer a vida", respondeu a senhora, com a voz embargada pelo tempo. "Meu falecido marido dizia que lá o dinheiro nasce do asfalto, mas também suga o sangue da gente. Nós escolhemos ficar na terra. A terra não dá riqueza, mas dá sustento, dá raiz. E quem tem raiz não é qualquer vento que derruba." As palavras da senhora idosa ressoaram dentro de Vicente. Raiz. Ele não tinha raiz alguma. Era um homem solto no mundo, voando de aeroporto em aeroporto, de hotel em hotel, morando em coberturas que pareciam flutuar sobre a cidade, sem nunca tocar o chão. Sua vida era uma constante tempestade de eventos, e ele sentia que qualquer vento mais forte poderia desmontar a farsa de sua invulnerabilidade. Ele olhou novamente para Luzia. Ela tinha os braços cruzados sobre o peito, observando a mãe com um olhar cheio de ternura e proteção. Havia um universo inteiro dentro dos olhos daquela mulher, um universo que Vicente desejava desesperadamente conhecer. A tarde começava a ceder espaço ao crepúsculo. As sombras das árvores se alongavam pelo terreiro, e um cheiro de lenha queimando começou a pairar no ar, vindo provavelmente de alguma fazenda vizinha preparando o jantar. Era a hora das decisões. O momento em que o sol se despede e a vida cobra que voltemos aos nossos papéis. Vicente olhou para o carro. A máquina fria e potente o esperava para devolvê-lo à sua gaiola de ouro. "Eu acho que já tomei muito do tempo de vocês", Vicente disse, com a voz carregada de uma relutância que ele não conseguiu esconder. Ele segurava a caneca vazia de barro, hesitando em devolvê-la,
como se aquele objeto simples fosse a única âncora que o prendia àquele lugar mágico e dolorosamente real. Vicente segurava a caneca vazia de barro com as duas mãos, sentindo a aspereza do material sob as pontas dos seus dedos bem cuidados. Era como se aquele objeto simples fosse a única âncora que o impedia de ser arrastado de volta para a sua realidade fria e solitária. Ele sabia que precisava ir. O sol já havia se escondido quase por completo atrás das colinas ao longe, e o céu agora exibia uma paleta de cores profundas, misturando um azul marinho intenso com os últimos traços de um violeta melancólico. A brisa da noite começava a soprar, trazendo consigo o cheiro úmido do mato e o canto dos primeiros grilos. A máquina fria e potente do seu carro de luxo o esperava logo ali, a poucos passos de distância, pronta para devolvê-lo à sua gaiola de ouro na capital. Mas as pernas de Vicente pareciam chumbadas ao chão de terra batida. Luzia percebeu a hesitação do homem. Ela estava de pé, do outro lado da cerca baixa de madeira, com as mãos repousando levemente sobre a saia desbotada. Havia uma compreensão silenciosa no olhar daquela jovem mulher de 23 anos. Ela não via ali um milionário, um empresário implacável que comandava centenas de funcionários. Ela via apenas um homem cansado, um viajante perdido que parecia ter encontrado um momento de trégua no quintal da casa dela. Ela estendeu a mão com delicadeza, a palma virada para cima, esperando que ele devolvesse a caneca. Seu caminho é longo, Vicente, ela disse, a voz soando quase como um sussurro no meio da quietude do entardecer. A estrada de terra fica muito escura quando a noite cai de vez. É melhor o senhor não demorar muito para não se perder de novo nas bifurcações. Vicente olhou para a mão dela, mãos marcadas pelo trabalho, pequenas, mas fortes. Ele depositou a caneca de barro sobre a palma de Luzia. Por uma fração de segundo, que para ele pareceu durar uma eternidade, os dedos dele roçaram nos dela. Havia um calor humano ali que ele não sentia há anos. Um calor que o fez engolir em seco, sentindo o nó na garganta voltar com força total. Eu sei, ele respondeu, a voz rouca, quase falhando. Eu preciso ir. Tenho reuniões logo cedo amanhã. Minha vida lá fora não para. Foi nesse exato momento de despedida iminente que a voz trêmula, porém firme, de Dona Cida ecoou da varanda. A senhora idosa de 60 anos havia parado de balançar a cadeira. Ela apoiava as duas mãos sobre o castão da bengala de madeira e esticava o pescoço na direção deles, tentando enxergar através da penumbra que avançava rapidamente. Luzia, minha filha, não deixe o moço ir embora com o estômago vazio nessa escuridão. A velha senhora ordenou, com aquela hospitalidade inata de quem vive no interior, onde a porta está sempre aberta para quem vem por bem. A noite esfria depressa por aqui. Chame ele para entrar. O fogão a lenha ainda tem brasa. Passa um café fresco para ele e corta um pedaço daquele bolo de fubá que você assou de manhã. É perigoso dirigir com fome e sono. Vicente arregalou os olhos, pego de surpresa pela generosidade repentina. No mundo dele, convites para entrar na casa de alguém exigiam semanas de planejamento, jantares de negócios calculados, segundas intenções e interesses financeiros. Ninguém convidava um estranho para entrar em sua casa apenas por preocupação com o bem-estar dele na estrada. Aquele gesto tão simples, tão puro, atingiu o coração de Vicente como um raio. Luzia virou o rosto para a mãe e depois voltou a olhar para Vicente. Um sorriso tímido, mas incrivelmente acolhedor, iluminou o rosto da jovem. A mãe não gosta de desfeita, Vicente. E ela tem razão, a estrada é longa. O senhor aceita um café antes de seguir viagem? Ele olhou para o relógio de pulso suíço, uma peça exclusiva que custava mais do que a casa inteira de Luzia e Dona Cida. Ele já estava terrivelmente atrasado para os seus compromissos noturnos. Tinha dezenas de mensagens não lidas no celular sem sinal. A lógica gritava para que ele agradecesse, entrasse no carro e acelerasse.
Mas o coração dele, aquele mesmo coração que ele havia silenciado durante tantos anos em nome do sucesso financeiro, suplicou para que ele ficasse. Meu querido amigo e minha querida amiga que estão me ouvindo agora, quantas vezes nós negamos um momento de paz, um momento de comunhão verdadeira com o próximo, porque estávamos ocupados demais correndo atrás das obrigações do relógio. Se você sente que a vida moderna está nos roubando esses pequenos momentos de calor humano, de sentar à mesa com simplicidade e conversar olhando nos olhos, eu convido você a se inscrever agora no nosso canal. Faça parte da nossa comunidade, onde nós valorizamos essas histórias de conexão verdadeira. Aproveite e deixe o seu curtir neste vídeo, para que o YouTube entenda que você ama conteúdos que tocam a alma e trazem reflexões profundas. Eu não quero dar trabalho para vocês. Vicente tentou argumentar, embora seus pés já estivessem se movendo na direção da pequena porteira de madeira que dava acesso ao terreiro. Trabalho nenhum, Luzia respondeu, empurrando a porteira para que ele passasse. Café a gente faz de olhos fechados. Pode entrar. Só não repara a simplicidade da casa. Vicente passou pela pequena porta da cerca. Ele caminhou até o seu carro e apertou o botão da chave para travá-lo. O bip eletrônico e o piscar das luzes pareceram uma ofensa, um barulho alienígena invadindo a paz daquele santuário caipira. Ele guardou a chave no bolso da calça de alfaiataria e seguiu Luzia pelo terreiro, em direção à varanda onde Dona Cida os aguardava. A cada passo que Vicente dava, era como se ele estivesse atravessando um portal no tempo. Ele subiu os 2 degraus de terra batida reforçados com pedras e pisou na varanda. O cheiro de terra seca, misturado com o aroma adocicado das mangas maduras que caíam no quintal, enchia os pulmões dele de uma forma que o ar-condicionado do seu escritório jamais faria. Com licença, Dona Cida, Vicente disse, tirando os óculos escuros e guardando-os no bolso do paletó. Ele fez uma leve reverência com a cabeça, demonstrando um respeito genuíno pela senhora de cabelos brancos. Muito obrigado pelo convite. Eu aceito o café com muita gratidão. Pode entrar, meu filho. A casa é pobre, mas é limpa, a senhora disse, apontando para a porta de madeira desgastada que dava acesso à sala. Luzia, acenda o candeeiro da sala e vá cuidar do fogo. Vicente entrou na casa e parou por um instante, deixando os olhos se acostumarem com a pouca luz. Não havia energia elétrica constante ali, apenas o brilho amarelado de um lampião a querosene que Luzia acabara de acender sobre uma pequena mesa de centro. A sala era modesta. O chão era de um cimento queimado vermelho, gasto pelos anos, mas brilhando de tão encerado. Havia um sofá pequeno coberto por uma manta de retalhos costurada à mão, 2 poltronas de madeira com assentos de palha trançada e uma estante simples onde repousava um rádio de pilha muito antigo e algumas imagens de santos católicos ao lado de fotografias desbotadas em porta-retratos de plástico. Nas janelas, cortinas de renda branca balançavam suavemente com a brisa da noite. Tudo ali respirava cuidado. Tudo ali tinha uma história. Vicente olhou ao redor e sentiu uma pontada aguda de tristeza e inveja. Ele morava em uma cobertura de 400 metros quadrados, decorada por um arquiteto famoso, cheia de obras de arte caríssimas, sofás de couro italiano e lustres de cristal. Mas o apartamento dele era silencioso, frio, vazio de significado. Ninguém o esperava chegar. Não havia cheiro de comida caseira, não havia fotografias de momentos felizes espalhadas pela casa. Ele tinha uma fortaleza de luxo, mas aquela pequena casa de barro de Dona Cida e Luzia era, sem dúvida nenhuma, um verdadeiro lar. Luzia não demorou na sala. Ela passou por uma cortina de tecido florido que separava a sala da cozinha. Vicente, ainda de pé no meio da sala, conseguia ver a movimentação dela através da fresta da cortina. A cozinha também era iluminada pela luz vacilante de um lampião e logo depois, pelo clarão alaranjado do fogo que Luzia reavivou dentro do antigo fogão a lenha. Vicente observou a jovem mulher agachar-se diante do fogão,
assoprando as brasas, colocando pequenos pedaços de lenha com uma destreza impressionante. O rosto dela, iluminado pelas chamas crescentes, parecia o de uma pintura clássica. As sombras dançavam na pele dourada dela, destacando os traços delicados e a expressão concentrada. Ela não usava maquiagem cara, não vestia roupas de grife, não tinha o cabelo milimetricamente ajeitado em um salão de beleza. Mas ela irradiava uma beleza tão vital, tão autêntica, que Vicente sentiu a própria respiração falhar. Ele pensou na sua ex-noiva, uma herdeira de uma família tradicional, uma mulher lindíssima que passava horas se arrumando para ir a eventos sociais, cujo assunto principal era sempre sobre a próxima viagem para a Europa ou sobre as flutuações da Bolsa de Valores. O relacionamento deles havia terminado há 2 anos, não por falta de dinheiro, mas por uma absoluta falta de alma. Eles dormiam na mesma cama gigante, mas estavam separados por um oceano de indiferença. O amor, no mundo de Vicente, havia se tornado apenas mais uma transação comercial, um contrato de conveniências. Mas ali, vendo Luzia colocar uma chaleira de alumínio preta de fuligem sobre a chapa quente do fogão a lenha, ele percebeu o quanto estava faminto de verdade. Faminto de afeto, de simplicidade, de vida real. Se você está assistindo a esta história e sente no seu peito uma saudade de tempos mais simples, daquele cheirinho de café coado no pano, do calor do fogão a lenha na casa dos avós, não guarde essa emoção só para você. Compartilhe este vídeo com alguém especial, envie para aquele amigo ou familiar que sabe dar valor às coisas que o dinheiro não compra. E, por favor, deixe nos comentários a sua lembrança mais bonita da infância ou de um momento simples que marcou a sua vida. Ler os comentários de vocês é o que dá sentido ao nosso trabalho aqui no canal. Dona Cida entrou na sala, caminhando devagar, apoiada na bengala, interrompendo os pensamentos de Vicente. Ela se sentou em uma das poltronas de palha, com um suspiro longo e cansado, e apontou para o sofá com a mão livre. Sente-se, moço. Não fique aí parado no meio da sala como se fosse visita de cerimônia. Aqui a gente não tem luxo para oferecer, mas tem descanso. Vicente agradeceu com um sorriso contido e sentou-se na beirada do sofá, sentindo a textura da manta de retalhos sob as mãos. Ele, um homem que passava os dias ditando ordens e controlando o destino de centenas de pessoas, sentia-se estranhamente submisso, quase intimidado pela presença daquelas 2 mulheres. A senhora mora aqui há muito tempo, Dona Cida? Ele perguntou, tentando puxar assunto para espantar o silêncio que, embora confortável, o deixava vulnerável aos próprios pensamentos. Desde que me casei com o meu Zé, que Deus o tenha, a velha senhora respondeu com os olhos fixos na luz fraca do lampião, como se enxergasse o passado nas chamas miúdas. Eu tinha 18 anos. Nós construímos essa casa juntos, moço. Cada tijolo de barro, cada pedaço de palha desse telhado foi o suor do meu marido e o meu que ergueram. A gente não tinha um tostão furado no bolso, só a coragem e a força do braço. Trabalhávamos na roça o dia todo, sob o sol quente, e de noite a gente vinha amassar o barro para levantar as paredes. Vicente ouvia atentamente, fascinado. A história dela era de uma riqueza humana incalculável. Ele pensou nas construtoras que ele contratava para erguer seus prédios espelhados. Milhões investidos, engenheiros, arquitetos, máquinas gigantescas. E, no entanto, ele tinha a nítida sensação de que nenhuma daquelas obras colossais possuía a solidez daquela casinha de barro erguida pelo amor de 2 pessoas. Deve ter sido uma vida de muito sacrifício, Vicente comentou, com a voz carregada de um respeito profundo. Sacrifício a gente faz quando não gosta do que vive, meu filho. Dona Cida corrigiu prontamente, virando o rosto marcado pelo tempo na direção dele. O que a gente teve foi luta. Luta é diferente de sacrifício. Luta engrandece a alma. Nós tivemos nossos dias de fartura e nossos dias de contar os grãos de feijão na panela.
Tivemos perdas grandes, dores que quase rasgaram o peito. Mas tínhamos um ao outro. E depois veio a Luzia, tarde na nossa vida, uma bênção de Deus para cuidar da minha velhice quando o meu Zé partiu. A vida é dura, moço, mas ela é boa para quem sabe agradecer. As palavras da senhora idosa bateram em Vicente como um soco no estômago. Agradecer. Ele não se lembrava da última vez que havia sentido uma gratidão genuína por alguma coisa. Ele estava sempre focado no próximo milhão, no próximo contrato, na próxima aquisição. Ele nunca parava para agradecer pelo que já tinha, e a consequência disso era um vazio que nunca se preenchia. Ele era um miserável que por acaso tinha muito dinheiro na conta bancária. Enquanto a conversa fluía na sala, o aroma forte e reconfortante de café torrado na hora começou a invadir o ambiente. Luzia apareceu na cortina, trazendo uma bandeja pequena de madeira. Nela havia 3 canecas de alumínio esmaltado, daquelas brancas com as bordas descascadas pelo tempo, e um prato fundo contendo grandes pedaços de um bolo de fubá amarelo que ainda soltava uma fumaça fina de calor. Ela caminhou até a mesa de centro, iluminada pelo lampião, e pousou a bandeja com cuidado. Depois, serviu a mãe, entregando-lhe a caneca nas mãos trêmulas, e virou-se para Vicente, oferecendo a dele. Cuidado que está muito quente, Vicente. E eu adoço o café no bule mesmo, com açúcar mascavo. Espero que o senhor não se importe. Ela disse, o olhar dela encontrando o dele por um longo momento. Havia uma intimidade inegável crescendo ali, no silêncio entre as palavras, no olhar cruzado à luz de um lampião, numa casa de barro isolada do mundo. Eu tenho certeza de que está perfeito, Luzia. Muito obrigado, ele disse, pegando a caneca. Os dedos dele se encostaram mais uma vez e Vicente não recuou. Ele segurou a caneca, sentindo o calor irradiar para a palma da sua mão. Para você que está me acompanhando nesta jornada emocionante, eu peço que ative o sininho de notificações do nosso canal. O YouTube costuma não avisar quando tem vídeo novo, e você não pode perder a continuação dessa história de transformação e encontro de almas. Ative o sininho agora, escolha a opção Todas as notificações, para que possamos continuar juntos desvendando os mistérios do coração do Vicente e da doçura da Luzia. Vicente deu o primeiro gole no café. Era rústico, forte, doce na medida certa e com um sabor de fumaça que o tornava absolutamente único. Era o melhor café que ele já havia bebido na vida. Ele pegou um pedaço do bolo de fubá e a maciez da massa caseira desmanchou na boca dele, trazendo lembranças reprimidas de uma infância distante, de uma época em que sua própria família não tinha dinheiro, mas se sentava junto à mesa aos domingos. O silêncio confortável se instalou enquanto eles comiam. Vicente observava Luzia bebericando o seu café, sentada na outra poltrona. Ele queria saber tudo sobre ela. Queria saber quais eram os sonhos daquela jovem mulher de 23 anos que vivia lavando roupas e louças no quintal, que cuidava da mãe idosa sem reclamar. E você, Luzia? Ele finalmente perguntou, rompendo o silêncio e atraindo a atenção dela. Sua mãe falou do passado, de como construiu essa vida. E o seu futuro? Você nunca teve vontade de ir para a cidade, estudar, ver o que tem além dessas estradas de terra? Luzia abaixou a caneca, repousando-a sobre o colo. Ela olhou para as próprias mãos, refletindo por alguns segundos antes de responder. Não havia tristeza na voz dela, apenas uma clareza impressionante. A cidade grande assusta a gente que é do mato, Vicente. Ela começou com aquele tom de voz suave que parecia acalmar a tempestade que sempre rugia dentro do peito do empresário. Eu ouço as histórias no rádio, vejo as notícias quando vou à venda no vilarejo. As pessoas correm o tempo todo, mas parecem não chegar a lugar nenhum. A violência, a solidão no meio de tanta gente. Eu não sei se eu teria espaço lá. Eu estudei até onde deu na escola rural. Sei ler, sei fazer minhas contas. Meu sonho não é ser rica, nem ter coisas brilhantes. E qual é o seu sonho, então? Vicente perguntou,
inclinando-se um pouco para a frente, genuinamente cativado por cada palavra que saía da boca dela. Luzia ergueu os olhos e olhou diretamente dentro dos olhos de Vicente. Meu sonho é ter paz, é acordar de manhã e saber que a minha mãe está bem. É ver a chuva cair na roça e saber que a terra vai brotar. É ter a consciência tranquila na hora de deitar a cabeça no travesseiro. Talvez um dia, se Deus permitir, eu gostaria de conhecer o mar. Eu nunca vi o mar de perto. Mas se eu não vir, também não vou morrer de tristeza. A minha vida está aqui. A minha raiz está aqui. Vicente sentiu um nó se fechar violentamente na sua garganta. Ele conhecia o mar do mundo inteiro. Tinha viajado para praias paradisíacas no Caribe, no Mediterrâneo, no Sudeste Asiático. Tinha bebido champanhe em iates de luxo enquanto o sol se punha no horizonte infinito das águas. Mas ao ouvir Luzia falar do mar com tamanha reverência, como um sonho quase inalcançável, ele sentiu profunda vergonha de tudo o que possuía. Vergonha da facilidade com que ele comprava o mundo enquanto sua alma definhava. Ele tinha dinheiro suficiente para comprar aquela fazenda inteira. Podia colocar água encanada, energia solar, construir uma mansão no lugar daquela casa de barro, contratar enfermeiras para Dona Cida, levar Luzia para viajar o mundo em jatos particulares. A vontade de sacar o talão de cheques e resolver os problemas materiais daquelas mulheres gritava dentro dele. Mas ele não fez isso. Ele sabia, instintivamente, que oferecer dinheiro àquelas mulheres seria a maior ofensa que ele poderia cometer. A dignidade de Luzia e de Dona Cida não estava à venda. A força moral que sustentava as paredes tortas daquela casa era feita de algo que nenhuma conta bancária poderia igualar. Ele as destruiria se tentasse comprar a gratidão delas. O tempo avançou impiedosamente. O café acabou, as histórias cessaram momentaneamente, e o cansaço do dia começou a pesar sobre os ombros de Dona Cida, que fechava os olhos por alguns segundos, lutando contra o sono. Eu já tomei o tempo de vocês demais, Vicente disse, colocando a caneca vazia de volta na bandeja. Ele se levantou do sofá, ajeitando o paletó impecável. A dor de ter que ir embora era quase física. Ele não queria voltar para o carro, não queria ligar o motor e deixar aquele mundo para trás. Luzia levantou-se logo em seguida. Eu acompanho o senhor até lá fora. O terreiro está muito escuro. O senhor pode tropeçar em alguma raiz da mangueira. Vicente despediu-se de Dona Cida, curvando-se levemente. Dona Cida, muito obrigado por me receber na sua casa. A senhora me deu muito mais do que um café quente. Foi um prazer imenso conhecê-la. Vá com Deus, meu filho, a senhora respondeu, abrindo um sorriso cansado. Que os anjos iluminem a sua estrada de volta para o mundo barulhento. Ele seguiu Luzia para fora da casa. A noite havia engolido tudo. O céu estava salpicado por milhares de estrelas, brilhando com uma intensidade que Vicente nunca via na capital, onde a poluição e as luzes artificiais apagavam o universo. Luzia caminhava alguns passos à frente dele, conhecendo cada desnível do chão de terra, guiando-o com segurança. Quando chegaram perto da cerca, onde o carro de Vicente repousava como uma sombra pesada e metálica, os dois pararam. Luzia cruzou os braços para se proteger do vento frio que soprava. A estrada agora é reta, ela explicou, a voz mansa cortando o som dos grilos. Siga sempre em frente, não entre em nenhuma estradinha de fazenda. Daqui a uns 20 quilômetros o senhor vai ver as luzes da rodovia principal. Vá com cuidado. Vicente ficou de frente para ela. Na escuridão, iluminada apenas pela luz pálida das estrelas e da lua crescente, os olhos de Luzia brilhavam. Ele sentiu uma vontade desesperada de segurar as mãos dela, de abraçá-la, de prometer que voltaria. Mas ele era um estranho de passagem, um homem de outro mundo. Eu não sei como agradecer por tudo, Luzia. Ele gaguejou, perdendo a firmeza característica do grande empresário que era. A água, o café, a conversa. Vocês salvaram o meu dia.
mais do que vocês imaginam. Não tenho que agradecer, Vicente. Ela sorriu, um sorriso que ele guardaria na memória para sempre. Faça uma boa viagem. Ele destrancou o carro. O piscar das luzes e o destravamento das portas romperam a magia silenciosa da noite. Ele abriu a porta, sentou-se no banco de couro confortável e ligou o motor. O painel iluminou-se com dezenas de luzes tecnológicas, mostrando e-mails não lidos e compromissos perdidos. Ele baixou o vidro da janela. Luzia estava encostada na cerca de madeira, observando-o. Adeus, Luzia, ele disse, sentindo o peito apertar de forma angustiante. Vá em paz, Vicente, ela respondeu, acenando de leve com a cabeça. Vicente engatou a marcha e acelerou suavemente. Os pneus trituraram a terra seca, levantando poeira que se misturava à noite. Ele avançou pela estrada escura, iluminando o caminho com os faróis potentes do carro. Mas seus olhos não estavam focados no caminho à frente. Ele olhava pelo espelho retrovisor. No pequeno espelho, ele via a luz fraca, amarelada e acolhedora que vinha da casa de barro, a pequena fresta de vida que ficava para trás, cada vez menor à medida que o carro se afastava. Ele continuou olhando até que a última faísca de luz desapareceu engolida pela escuridão do campo. Ele estava dirigindo de volta para a sua riqueza, de volta para os seus milhões, de volta para o seu mundo de poder absoluto. Mas, sentado no banco de couro daquele carro milionário, cercado pelo silêncio opressivo da solidão, Vicente compreendeu uma verdade aterradora que abalou todas as estruturas de sua vida. Ele nunca se sentiu tão pobre e tão vazio quanto naquele exato momento. Meu querido ouvinte, a vida às vezes dá dessas rasteiras. Nós achamos que sabemos o que queremos até o destino colocar em nosso caminho alguém que nos mostra que estávamos completamente errados. Se você já viveu uma situação parecida, de encontrar alguém que mudou a sua forma de ver o mundo em poucas horas, deixe a sua experiência aqui embaixo nos comentários. Quero ler cada um de vocês. E lembre-se de se inscrever e ficar de olho, porque essa história está apenas começando. O coração de Vicente despertou. Mas será que ele terá a coragem de largar o mundo que conhece por algo muito maior? A rodovia pavimentada surgiu na frente de Vicente como uma miragem fria. O asfalto liso e as luzes refletoras pintavam um cenário radicalmente diferente do caminho de terra esburacado que ele havia deixado para trás. O carro esguio e potente ganhava velocidade a cada segundo, engolindo os quilômetros que o separavam da capital com uma eficiência que, em qualquer outro dia, ele apreciaria. Mas hoje, o som do vento, cortando a lataria, parecia um gemido agudo de protesto. O painel luminoso do veículo indicava que ele estava a exatos 150 quilômetros de sua cobertura. 150 quilômetros de distância do cheiro do café moído na hora e do som da voz calma de Luzia. Os pneus silenciaram ao entrar no piso perfeitamente construído da autoestrada, mas a mente do milionário de 37 anos continuava fazendo um barulho ensurdecedor. Vicente apertou o volante revestido em couro com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Ele estava voltando para o seu reino. O império que ele construiu com noites de insônia, cálculos precisos e uma dose generosa de distanciamento emocional. O mundo dos grandes negócios não perdoava fraquezas, e ele sempre acreditou ser um homem feito de chumbo, impenetrável. No entanto, o chumbo derretera. Bastou o sorriso compassivo de uma jovem de 23 anos na beira de uma cerca de arame esticado para desestabilizar uma vida inteira de certezas. Ao se aproximar das bordas da cidade grande, o brilho pálido das estrelas foi sumariamente assassinado pelas luzes sintéticas dos postes e dos enormes outdoors que anunciavam produtos que prometiam alegria e prestígio. Um dos outdoors, inclusive, trazia o logotipo da principal empresa de investimentos da qual Vicente era o acionista majoritário. Ele olhou para a marca, iluminada no alto de um prédio suntuoso, e não sentiu orgulho. Sentiu apenas exaustão. Era uma casca, um símbolo de um jogo em que ele sempre ganhava,
mas cujo prêmio final parecia ter perdido completamente o sentido. O trânsito da capital começou a aprisioná-lo. Mesmo sendo noite alta, os carros se amontoavam nas avenidas principais, como um rebanho metálico desesperado para chegar a lugar nenhum. As buzinas rompiam o ar como punhaladas de impaciência. Vicente abaixou ligeiramente o vidro do carro. O ar que invadiu o habitáculo climatizado não era limpo, não cheirava a terra úmida ou a manga madura. Cheirava a monóxido de carbono, a gordura de lanchonetes rápidas e a asfalto quente. Ele tossiu, fechando o vidro imediatamente. Como ele havia se acostumado com aquilo, como ele acreditara por tanto tempo que aquilo era o topo do mundo. Quando finalmente embicou o veículo na rampa luxuosa da garagem do seu prédio, o porteiro, um senhor de 50 e poucos anos vestido com um uniforme que mais parecia uma farda militar, bateu continência e sorriu de forma ensaiada. "Boa noite, doutor Vicente. Como foi a viagem?" O porteiro perguntou pelo interfone. "Boa noite, Roberto. Foi diferente." "Muito obrigado", Vicente respondeu, a voz carregada de uma fadiga que não era física, mas profundamente existencial. O elevador privativo subiu os 32 andares em silêncio absoluto e com uma velocidade impressionante. As portas se abriram diretamente no hall da sua cobertura. Vicente pisou no chão de mármore branco impecável. A sala de estar, imensa e decorada em tons frios de cinza e prata, o recebeu com um silêncio sepulcral. Não havia cheiro de fumaça de lenha, não havia o som rítmico de uma cadeira de balanço rangendo no assoalho. Havia apenas quadros abstratos caríssimos nas paredes e a vista panorâmica de uma cidade que nunca dormia, mas que sofria de uma insônia nervosa e vazia. Ele jogou as chaves sobre a mesa de centro de vidro temperado e tirou o paletó, atirando-o sobre o sofá de couro importado. Afrouxou a gravata de seda, sentindo como se ela fosse uma corda que o enforcava lentamente há anos. Caminhou até o bar espelhado que ocupava uma parede inteira da sala, pegou um copo de cristal pesado e despejou uma dose generosa de uísque envelhecido. Um uísque que custava o equivalente a meses de sustento para uma família comum. Ele levou o copo aos lábios. O líquido queimou a garganta, espalhando um calor artificial pelo peito, mas nem de longe trouxe o reconforto e a paz que aquela caneca de alumínio cheia de café rústico havia trazido horas antes. Vicente caminhou até a imensa janela de vidro que ia do chão ao teto. Ele encostou a testa no vidro frio. Lá embaixo, as luzes dos carros formavam rios vermelhos e brancos nas avenidas. Milhões de pessoas correndo, trabalhando, tentando desesperadamente serem alguém. Ele era alguém. Ele estava no topo. E ainda assim, a única imagem que dominava os seus pensamentos era a de Luzia lavando pratos numa bacia sob a sombra de uma árvore, sorrindo com uma serenidade que ele não conseguia comprar nem com toda a fortuna do mundo. O celular dele, jogado no bolso da calça, começou a vibrar freneticamente, ressuscitado pelo sinal da rede sem fio da cobertura. As notificações pipocavam, exigindo a atenção do homem de negócios. Vicente puxou o aparelho e olhou para a tela iluminada. Eram dezenas de mensagens do seu assistente executivo, relatórios urgentes de acionistas. Recados de diretores desesperados por uma assinatura que autorizaria a fusão de duas grandes empresas no dia seguinte. Uma operação que renderia milhões. Em qualquer outro dia, Vicente teria ido direto para o escritório dentro de casa, ligado os monitores e passado a madrugada devorando números e desenhando estratégias agressivas de mercado. Mas naquela noite, o brilho frio da tela do celular causou-lhe náuseas. Ele bloqueou o aparelho e o deixou em cima do balcão. Caminhou até o quarto escuro, atirou-se sobre a cama king size com lençóis de fios egípcios e fechou os olhos. A textura do tecido caríssimo não lhe trouxe alívio. Na escuridão do seu quarto luxuoso, a única luz que brilhava era a lembrança do olhar de Luzia.
A profundidade daqueles olhos castanhos que pareciam ver através da casca dura de executivo e tocar diretamente a alma cansada do menino Vicente que ele havia escondido e sufocado ao longo dos anos. A noite foi uma batalha perdida contra a insônia. O sol nasceu cinzento sobre a capital, escondido atrás de uma camada espessa de poluição e nuvens carregadas. Vicente levantou-se muito antes do despertador tocar. Tomou um banho escaldante, vestiu um terno escuro feito sob medida que caía perfeitamente em seus ombros largos e bebeu uma xícara de café feito em uma máquina italiana caríssima. O gosto pareceu amargo, plástico, sem alma. Ao chegar ao prédio da sua empresa, um monólito de vidro espelhado no centro financeiro da cidade, Vicente sentiu um aperto familiar no peito, mas dessa vez era diferente. Não era a ansiedade competitiva dos negócios, era uma rejeição silenciosa e crescente a tudo aquilo. O saguão estava lotado de executivos de semblantes fechados, falando alto em telefones celulares, carregando pastas de couro e xícaras de papel com café ralo. Ninguém sorria de verdade. Ninguém olhava nos olhos. Era um exército de formigas operárias lutando por um pedaço de açúcar em um ninho de concreto. Meu amigo e minha amiga que estão acompanhando essa narrativa, quantas vezes a gente não se pega no automático, correndo de um lado para o outro, sem sequer olhar para o céu, sem reparar na beleza de um sorriso ou na importância de uma boa palavra. Se você sente que precisamos resgatar a nossa humanidade no meio de tanta pressa, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. E não esqueça de deixar o seu curtir, pois isso nos mostra que estamos no caminho certo, contando histórias que fazem a diferença na vida das pessoas. Comente aqui embaixo qual foi a última vez que você parou tudo para simplesmente aproveitar um momento simples ao lado de quem você ama. Vicente entrou no elevador exclusivo para os diretores. O silêncio da cabine espelhada o acompanhou até o último andar. Sua secretária, uma mulher extremamente eficiente chamada Marta, estava a postos antes mesmo das 8 da manhã, com uma pilha de pastas organizadas por grau de urgência. Bom dia, Dr. Vicente, ela disse, já entregando-lhe um tablet com a agenda do dia. A reunião com o conselho sobre a fusão começa em meia hora. Os advogados já estão na sala 3 revisando os contratos finais. Bom dia, Marta. Vicente respondeu, pegando o tablet sem olhar para a tela. Ele continuou andando em direção à sua sala principal. O escritório dele era tão grande quanto um apartamento médio. A mesa de madeira nobre era o centro de comando de onde ele orquestrava o crescimento da sua fortuna. Ele sentou-se na cadeira estofada e olhou pela imensa vidraça atrás da mesa. A cidade inteira parecia estar aos seus pés. Mas a visão de Luzia sorrindo e dizendo que a cidade grande assustava as pessoas do mato ecoou em sua mente com uma clareza cristalina. Os próximos 30 minutos se arrastaram como se o tempo fosse feito de chumbo derretido. Vicente tentou focar nos relatórios. Ele leu os parágrafos 3 vezes, mas as palavras não faziam sentido. Os números, que sempre foram a sua língua materna, o seu código de conforto, pareciam agora símbolos de uma linguagem alienígena e desnecessária. Ele não conseguia parar de pensar nas mãos calejadas de Dona Cida, na forma como ela falou sobre construir a própria casa, amassando barro junto com um marido. Eles construíram um lar. O que ele, Vicente, havia construído. Um império de papel e vento que não aquecia o seu coração nas noites frias. Quando o relógio marcou a hora da reunião, Vicente levantou-se de forma mecânica, pegou a pasta principal e seguiu para a sala de conferências. A grande mesa oval de mármore negro já estava ocupada por 15 homens e 3 mulheres, todos vestidos com roupas que custavam pequenas fortunas. Rostos severos, olhares calculistas, cadernos abertos e canetas de ouro a postos. A entrada de Vicente fez com que um silêncio reverencial caísse sobre o ambiente. Ele era o tubarão principal daquele oceano. A reunião começou. Os advogados começaram a projetar gráficos na tela gigante, demonstrando as projeções de lucros, as fatias de mercado que seriam engolidas pela fusão,
o poder monopolista que eles passariam a exercer no setor. Vicente ouvia o tom monótono do advogado principal, mas os seus olhos viajavam para o vazio. A voz do homem se misturou com o zumbido do ar-condicionado potente e perdeu qualquer significado. De repente, Vicente olhou para as mãos do advogado que apresentava o projeto. Eram mãos macias, intocadas pelo sol, polidas por manicures caras. Mãos que nunca haviam segurado um balde de água, que nunca haviam assoprado a brasa de um fogão a lenha, que nunca haviam enxugado as lágrimas do rosto de uma mãe cansada. A imagem de Luzia lavando louça naquela bacia d'água sob a mangueira irrompeu na sua mente com a força de um furacão. A dignidade daquela jovem mulher, a pureza da sua intenção, a forma como ela encarava a vida dura com amor e reverência. O contraste entre o mundo de Luzia e aquele bando de engravatados discutindo como tirar ainda mais dinheiro das pessoas menos favorecidas provocou uma repulsa física no estômago do empresário. O advogado falava sobre a redução no quadro de funcionários da empresa que estava sendo comprada. Uma palavra muito polida, reestruturação, que na verdade significava a demissão de quase 800 trabalhadores. Pais e mães de família que perderiam o sustento para que as ações da empresa de Vicente subissem alguns pontos percentuais na Bolsa de Valores. Portanto, Dr. Vicente, com o corte na área operacional e a fusão dos departamentos, projetamos um aumento de 25% nos dividendos já no primeiro trimestre, concluiu o advogado, sorrindo de canto, esperando o aceno de aprovação do chefe supremo. Todos os olhos da sala se voltaram para Vicente. O silêncio tornou-se pesado, carregado de expectativa. Ele olhava para os rostos daquelas pessoas que o cercavam há anos. Ele conhecia os nomes deles, sabia quanto ganhavam, sabia os carros que dirigiam. Mas ele não sabia quem eles realmente eram. Não sabia se eles tinham paz de espírito. Não sabia se eles dormiam com a consciência tranquila, como Luzia fazia sob o telhado de palha. O milionário de 37 anos respirou fundo. O ar na sala pareceu subitamente rarefeito. Ele fechou a pasta de couro lentamente. O som seco do fecho de metal ecoou alto no ambiente silencioso. Nós não vamos fazer essa reestruturação. A voz de Vicente saiu firme, embora o seu coração batesse num ritmo desenfreado. Um burburinho de perplexidade varreu a mesa. Os diretores se entreolharam, confusos. O advogado gaguejou, ajeitando os óculos no nariz. Dr. Vicente, perdoe-me, mas os números são claros. Manter esses funcionários significa reduzir significativamente a nossa margem de lucro projetada. Os acionistas minoritários não vão gostar de absorver esse passivo. Vicente apoiou as duas mãos espalmadas sobre o mármore frio da mesa. A expressão dele não era de raiva, mas de uma determinação inabalável e dolorosa. Eu não me importo com os acionistas minoritários. Eu sou o sócio majoritário desta empresa. E eu não vou assinar um acordo que vai destruir o sustento de 800 famílias apenas para que as nossas contas bancárias, que já estão abarrotadas de dinheiro que não conseguimos gastar em 3 vidas, fiquem um pouco mais gordas. O choque na sala foi absoluto. O diretor financeiro, um homem grisalho e corpulento, tentou intervir com um tom conciliatório. Vicente, compreendo a sua preocupação social. Podemos criar um fundo de amparo temporário para os demitidos. Fica muito bem para a imagem da empresa, mas a reestruturação é o coração deste negócio. O coração deste negócio está parado há muito tempo, Vicente respondeu, a voz ganhando força e volume, ressoando pelas paredes espelhadas. Nós passamos os dias inteiros sentados nessas cadeiras de couro, brincando com a vida das pessoas de verdade. Nós olhamos planilhas em vez de olhar nos olhos. Nós acumulamos riqueza material e nos tornamos miseráveis de espírito. Ele se levantou da cadeira. A altura dele, a imponência da sua figura, fez com que os outros instintivamente se encolhessem em seus lugares. O acordo de fusão está suspenso, ele declarou, o tom definitivo. Eu não vou fechar esse negócio nos termos apresentados.
Se a empresa que estamos comprando precisa ser reestruturada, nós vamos investir em treinamento e realocação, não em demissão em massa. E se isso não for rentável o suficiente para alguns de vocês, sintam-se à vontade para venderem as suas ações e procurarem outro navio para navegar. Vicente não esperou por uma resposta. O assombro havia paralisado as línguas de todos os presentes. Ele deu as costas para a mesa, para os gráficos coloridos, para o mundo que havia governado até aquela manhã, e caminhou em direção à porta de vidro com passadas longas e firmes. O som de seus sapatos no piso de mármore parecia anunciar uma nova era. Ao abrir a porta, ele sentiu como se tivesse arrebentado as correntes de uma prisão que ele mesmo havia construído. A secretária Marta quase derrubou a xícara de café quando o viu saindo da sala de reuniões tão cedo e com uma expressão que ela nunca havia testemunhado antes. O rosto dele não demonstrava o cansaço do estresse, mas a energia febril de alguém que acaba de acordar de um coma profundo. Doutor Vicente, aconteceu alguma coisa? Os diretores... Marta, ele a interrompeu suavemente, parando diante da mesa dela. Cancele toda a minha agenda para os próximos dias. Reuniões, jantares, entrevistas, tudo. E ligue para o departamento jurídico. Diga que o processo de fusão está paralisado por ordem minha. A secretária piscou repetidamente, atônita. Sei cancelar tudo, senhor, mas amanhã temos o almoço com o governador e... Tudo, Marta. Eu vou me ausentar da cidade por um tempo indeterminado. Qualquer decisão que precise de uma assinatura, que esperem o meu retorno. Se o mundo ameaçar acabar, você pode enviar um e-mail. Caso contrário, não tente me localizar. Sem dizer mais nada, Vicente rumou para o elevador privativo. Ele desceu os andares, não com a sensação de estar caindo, mas de estar flutuando em direção à liberdade. A adrenalina corria por suas veias como fogo líquido. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo em termos corporativos. Sabia que as ações da empresa provavelmente despencariam na bolsa de valores até o final da tarde. Sabia que os jornais econômicos estamparariam o seu nome com especulações de um colapso nervoso. E ele não poderia se importar menos com nada disso. Ao chegar na garagem subterrânea, o som abafado dos motores e o cheiro de borracha queimada não o incomodaram. Ele caminhou até o seu carro escuro, aquele mesmo carro que havia percorrido a estrada de terra batida no dia anterior. Ele entrou, deu a partida no motor que rugiu com força e acelerou em direção à saída. O sol de meio-dia castigava o asfalto da capital quando ele pegou a Avenida Expressa que levava em direção à rodovia interestadual. A mesma rodovia que o tiraria daquele mar de concreto e o levaria de volta ao interior. Enquanto dirigia, Vicente sentiu um calor inundar o seu peito, uma ansiedade vibrante que era completamente diferente do aperto angustiante do mundo corporativo. Era a expectativa do reencontro. Era a necessidade urgente de olhar novamente nos olhos castanhos e profundos de Luzia e encontrar ali, na simplicidade daquela jovem que vivia de lavar louças em uma bacia e cuidar de uma mãe idosa, o mapa para resgatar a sua própria alma perdida. A viagem de volta pareceu interminável. Cada quilômetro de asfalto era um obstáculo, cada caminhão lento na pista era um teste de paciência. As horas se desenrolaram, a paisagem começou a mudar. Os prédios altos e as fábricas cinzentas deram lugar aos morros verdes, às cercas divisórias e ao céu que ia ficando cada vez mais azul, limpo das toxinas urbanas. Vicente baixou as janelas do carro, deixando que o vento quente bagunçasse os seus cabelos meticulosamente penteados, deixando que o cheiro de mato fresco invadisse os seus pulmões e levasse embora os resquícios da sala de reuniões. Se você está torcendo por essa reviravolta na vida do Vicente, se você acredita que o amor e a verdade sempre falam mais alto do que qualquer conta bancária, faça parte da nossa família aqui no canal Voz e Histórias Narradas. A sua inscrição é o que nos move.
ative o sininho, deixe aquele curtir especial que ajuda demais o nosso trabalho e compartilhe com as pessoas que você ama. Não se esqueça de deixar nos comentários o que você faria no lugar dele. Você teria a coragem de jogar tudo para o alto em nome de uma vida mais verdadeira? Estou esperando a sua resposta. Quando o marcador do carro indicou que ele estava se aproximando do trevo que levava à estrada secundária, o coração de Vicente começou a bater num ritmo que ele temeu que pudesse sair pela boca. E se ela não estivesse lá? E se ela o tratasse com frieza? Afinal, ele havia ido embora quase como um fugitivo na noite anterior. E pior, e se a conexão fulminante que ele havia sentido fosse apenas fruto do seu próprio desespero e da sua fantasia de fuga, e para ela não significasse absolutamente nada? A dúvida o assombrou, mas ele não tirou o pé do acelerador. A necessidade de saber a verdade o impulsionava para a frente. Ele cruzou a pequena ponte de madeira e os pneus voltaram a morder a poeira amarelada da estrada de terra batida. A poeira subiu em espirais secas, cobrindo o carro importado com uma fina camada de realidade caipira. A tarde avançava rapidamente e os primeiros sinais de que o sol começava a sua descida lenta tingiam o horizonte de dourado. O caminho parecia mais familiar agora, os contornos das cercas, os grandes troncos retorcidos das árvores antigas nas margens, tudo o preparava para o destino final. Finalmente, após uma curva longa margeando um pasto verdejante, a casinha de adobe de telhado de palha despontou à beira da estrada. O coração de Vicente pareceu parar por um milésimo de segundo. A casa estava lá, tranquila, com suas paredes de barro avermelhado parecendo absorver a luz morna do entardecer. No terreiro varrido, as galinhas continuavam a ciscar, indiferentes ao retorno do viajante rico. Ele diminuiu a velocidade progressivamente até parar o carro exatamente no mesmo lugar do dia anterior, perto da cerca baixa de madeira desgastada pelo tempo. Desligou o motor. O silêncio do campo envolveu o veículo quase que instantaneamente, preenchido apenas pelo canto distante de um bem-te-vi. Vicente apertou as mãos no volante, respirando fundo, tentando organizar as palavras na sua mente turbulenta. Ele abriu a porta do carro e desceu. Pisou no chão de terra e ajeitou o terno amassado. A brisa bateu em seu rosto e ele fechou a porta do veículo com suavidade. Caminhou lentamente até a cerca e apoiou os braços na madeira rústica, os olhos varrendo o terreiro e a varanda em busca daquele rosto. E então ele a viu. Luzia não estava sob a sombra da mangueira dessa vez. Ela estava na lateral da casa de barro, concentrada em uma tarefa exaustiva. Havia um varal longo esticado entre dois postes de madeira grossa, e ela estava estendendo peças pesadas de roupa de cama molhada. A bacia de alumínio no chão estava cheia de roupas lavadas. Ela vestia um vestido simples de chita, com uma estampa floral miúda e gasta, e seus cabelos escuros e fartos estavam amarrados no alto da cabeça com um pedaço de tecido, revelando a curva delicada do seu pescoço. A jovem pegou um lençol úmido, os braços finos tensionando com o peso da peça molhada, e o jogou por cima da corda do varal. Ao prender o lençol com pregadores de madeira lascados, ela virou ligeiramente o rosto na direção da estrada. O movimento parou no meio do ar. As mãos de Luzia ficaram imóveis sobre o tecido claro, e os olhos castanhos dela encontraram os de Vicente através da distância do terreiro. O silêncio estendeu-se por intermináveis segundos. A surpresa estampada no rosto de Luzia era evidente. Os lábios dela se separaram levemente, a respiração presa no peito. Ela abaixou os braços lentamente, soltando o pregador de madeira que caiu silenciosamente no chão de terra seca. Vicente sentiu as pernas fraquejarem. O peito apertado, o temor de não ser bem-vindo, tudo se chocou com a visão estonteante daquela jovem simples, cercada por lençóis molhados e terra poeirenta, mas que detinha o poder absoluto sobre a paz que ele tanto procurava. Ele não esperou por um convite. Não gritou uma saudação.
Vicente deu a volta na pequena porteira de madeira, destrancou o trinco de metal improvisado e empurrou a porta para o lado. Ele entrou no terreiro da casa de Luzia, não como o dono de um império financeiro caminhando sobre o chão frio de uma sala de reuniões, mas como um homem falho, desarmado e imensamente faminto pela vida, pisando na terra sagrada do amor e da redenção. Os sapatos de couro italiano de Vicente, que horas antes pisavam o mármore frio e polido do centro financeiro da capital, agora afundavam levemente na terra fofa do terreiro varrido. Cada passo que ele dava em direção à Luzia parecia ecoar dentro do seu próprio peito, misturando o som da poeira seca sob as solas com as batidas descompassadas do seu coração. O sol da tarde, já em seu declínio suave, pintava o cenário com um tom de ouro envelhecido, fazendo com que as folhas da grande mangueira parecessem brilhar de dentro para fora. O vento morno balançou o lençol úmido que a jovem mulher acabara de estender no varal de arame, e uma gota d'água solitária escorreu pelo tecido claro até cair silenciosamente na terra sedenta. Luzia permanecia paralisada. As mãos dela, molhadas e com cheiro de sabão em barra, repousavam ao longo do corpo. Os olhos castanhos e profundos, que guardavam a sabedoria silenciosa de quem cresceu ouvindo o tempo passar sem pressa, estavam fixos na figura daquele homem alto, vestido com um terno escuro e uma camisa de algodão egípcio, que caminhava até ela como se estivesse atravessando um deserto em busca de água. Ela engoliu em seco, sentindo a garganta apertar. Não havia medo no olhar dela, mas havia uma imensa, uma esmagadora confusão. O que um homem que tinha o mundo inteiro aos seus pés estava fazendo ali, de volta ao quintal humilde de uma casa de adobe, depois de ter partido na noite anterior? Você voltou, Luzia disse, a voz saindo um pouco mais baixa do que o normal, quase como um sopro que o vento ameaçava levar embora. As palavras não carregavam uma pergunta, mas a constatação de um milagre improvável ou de um grande equívoco. Vicente parou a cerca de 2 metros de distância dela. Ele olhou para o lençol branco no varal, olhou para a bacia de alumínio cheia de roupas molhadas no chão, e depois encontrou os olhos da jovem. Ele sentiu uma vontade incontrolável de desmoronar ali mesmo, de cair de joelhos e chorar todas as lágrimas que havia represado ao longo de 37 anos de uma vida focada apenas em acumular papel colorido impresso com números. Eu tentei não voltar, Vicente respondeu, a voz embargada, despida de qualquer traço de autoridade ou de arrogância executiva. Eu dirigi 150 quilômetros. Eu cheguei na minha casa, no alto daquele prédio de vidro. Eu deitei na minha cama, eu fui para o meu escritório hoje de manhã. Eu sentei na cabeceira de uma mesa imensa, rodeado de pessoas que dizem sim para tudo o que eu falo. Mas eu não estava lá, Luzia. A minha mente, a minha paz, a minha alma, tudo isso tinha ficado aqui, preso nessa cerca de madeira do seu quintal. Meu querido ouvinte, quantas vezes na nossa caminhada nós tentamos fugir daquilo que o nosso coração grita desesperadamente? Nós colocamos o nosso terno de responsabilidades, vestimos a nossa armadura de obrigações diárias e fingimos que não ouvimos o chamado da nossa própria essência. Se você entende o peso dessa fuga e a beleza de finalmente se render à verdade, eu convido você a se inscrever agora no nosso canal. Faça parte desta grande família de corações abertos. Deixe o seu curtir neste vídeo, pois é a sua presença e o seu carinho que fazem com que histórias de libertação como esta ganhem vida e alcancem mais pessoas. Luzia abaixou a cabeça por um momento, observando o pregador de madeira lascado que havia deixado cair no chão. Ela se agachou devagar, com a graça natural de quem não tem pressa, pegou a pequena peça de madeira e se levantou novamente. Ela limpou o pregador no tecido do seu vestido de chita florida e suspirou. Vicente, ela começou, escolhendo as palavras com o cuidado de quem pisa em pedras escorregadias na beira de um rio. O Senhor é um homem de posses. É um homem que vive na velocidade das máquinas, que tem o controle de muitas vidas nas mãos.
A nossa vida aqui é miúda. É uma vida de varrer o quintal, de tirar água do poço, de olhar para o céu e rezar para a chuva cair mansa na roça. O Senhor veio buscar um encantamento, uma novidade passageira. Mas a pobreza, a simplicidade que o Senhor acha bonita de olhar por um dia, pesa nos ombros quando a gente tem que carregar a vida inteira. O Senhor não pertence a este lugar. As palavras de Luzia foram como navalhas cortando a carne de Vicente. Doía porque ele sabia que ela tinha toda a razão para duvidar dele. Que garantias um milionário acostumado a descartar empresas e pessoas poderia oferecer a uma mulher que valorizava a eternidade de um compromisso? Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, e estendeu as mãos, embora não tenha ousado tocá-la. Você tem razão para pensar assim, ele disse, a respiração acelerada pela intensidade do momento. Eu sou um turista da vida real. Eu passo pelas vitrines do mundo e compro o que eu quero. Mas hoje de manhã, naquela sala de reuniões, eles me pediram para assinar um papel que destruiria a vida de 800 famílias. 800 casas que perderiam o pão na mesa. Em qualquer outro dia da minha vida, eu teria assinado sem pestanejar. Eu teria calculado o lucro e ido comemorar com uma taça de vinho caro. Mas quando eu peguei a caneta de ouro, Luzia, eu vi as suas mãos. Eu lembrei das suas mãos calejadas lavando aqueles pratos. Eu lembrei do respeito com que a sua mãe falou sobre a luta de erguer paredes de barro. E eu não consegui. Eu larguei a caneta, eu suspendi o negócio e eu vim embora. Os olhos de Luzia se arregalaram levemente. Ela compreendia a gravidade do que ele estava relatando. No seu mundo simples, o trabalho era a honra máxima de um ser humano. Saber que ele havia se recusado a tirar o ganha-pão de tantas pessoas em nome do lucro causou um impacto profundo no coração da jovem. Aquele homem vestido em roupas finas e empoeiradas não era apenas um rico entediado. Havia uma alma ali dentro, lutando desesperadamente para respirar sob os escombros do seu próprio império. Antes que ela pudesse formular uma resposta, o rangido inconfundível da porta de madeira da casa de adobe quebrou o silêncio tenso. Apoiada firmemente em sua bengala de madeira escura, Dona Cida apareceu na varanda. Os cabelos brancos estavam presos na mesma redinha do dia anterior, e o rosto vincado pelo sol parecia carregar a severidade de uma juíza implacável e a doçura de uma avó acolhedora. Ela caminhou com passos curtos e arrastados até a beirada dos degraus de terra batida. Eu ouvi o ronco do motor desse carro de longe, a voz rouca da senhora idosa de 60 anos ecoou pelo terreiro. Ela apertou os olhos miúdos para tentar focar a figura alta de Vicente ao lado da filha perto do varal. Achei que fosse a minha velha cabeça inventando barulho de onde não tinha. Mas parece que a visita chique resolveu dar meia volta na vida. O que o senhor veio fazer aqui de novo, moço? Esqueceu alguma coisa de valor na nossa casa pobre? Vicente virou-se imediatamente na direção da varanda. Ele fez uma reverência respeitosa, retirando as mãos dos bolsos da calça. Ele sentia um temor reverencial por aquela mulher miúda. Ela enxergava o mundo sem as ilusões do dinheiro. Boa tarde, Dona Cida, Vicente falou em voz alta, para que ela pudesse ouvir com clareza. Eu não esqueci nada de material na sua casa. Pelo contrário, eu vim porque eu percebi que tudo o que eu tenho lá fora não vale absolutamente nada. Eu vim porque a senhora e a sua filha me mostraram um mundo que eu não sabia que existia. Dona Cida apoiou as duas mãos sobre o castão da bengala e ficou em silêncio por um longo e torturante minuto. O vento balançou as cortinas de renda branca nas janelas da sala. Ela olhou para Luzia, que permanecia imóvel, segurando o vestido de chita, e depois voltou o olhar pesado e analítico para Vicente. Venha cá, moço. Suba esses degraus, Dona Cida ordenou, num tom que não admitia recusas. Luzia, minha filha, deixe essas roupas descansarem na bacia por um instante. Vá lavar as mãos e prepare um café fresco. Parece que nós temos uma conversa longa pela frente, e conversa difícil desce melhor com a garganta quente. Luzia obedeceu sem dizer uma palavra. Ela enxugou as mãos em um pano de prato que estava pendurado no próprio ombro e caminhou em direção à cozinha,
lançando um último olhar furtivo e carregado de interrogações para Vicente, antes de desaparecer atrás da cortina de tecido florido. Vicente caminhou devagar, atravessando o terreiro até chegar à varanda. Ele subiu os 2 degraus de terra batida e pedras e parou a uma distância respeitosa da senhora idosa. Ele se sentia como um menino prestes a receber uma reprimenda severa da diretora da escola. A altivez do grande CEO derreteu como cera perto do fogo diante da dignidade daquela mulher do campo. "Sente-se ali naquela cadeira de palha, Vicente", ela disse, apontando com o queixo e acomodando-se em sua cadeira de balanço costumeira. "O senhor parece um poste de luz no meio da nossa varanda, todo esticado e tenso." Ele puxou a cadeira com cuidado e sentou-se, apoiando os cotovelos nos joelhos e entrelaçando os dedos das mãos. Ele olhou para o chão encerado da varanda, buscando coragem. Dona Cida começou a balançar a cadeira lentamente. O rangido da madeira no piso criava o compasso daquela sabatina. "O senhor disse palavras muito bonitas lá perto do varal, moço. Disse que jogou os negócios para o alto, disse que as coisas que o dinheiro compra perderam a graça. É muito fácil para quem tem a barriga cheia dizer que o banquete perdeu o sabor. O difícil é sentar na mesa vazia e continuar agradecendo a Deus pelo prato fundo. Eu sei que a senhora tem todos os motivos do mundo para desconfiar de mim", Vicente começou, levantando o rosto e encarando os olhos nublados pela idade, mas incrivelmente afiados. "Eu cheguei aqui ontem como um estranho, um intruso. Eu vivo em um universo onde a gente compra a lealdade das pessoas, onde o afeto é medido pelo tamanho do presente. A senhora tem o direito de achar que eu estou sendo impulsivo, que eu estou brincando com os sentimentos de vocês." "E o senhor não está?", Dona Cida interrompeu, parando a cadeira de repente. "O senhor olhou para minha menina com olhos de quem encontrou um tesouro escondido no mato. A Luzia é pura, Vicente. Ela não tem as defesas das moças da cidade, que já nascem sabendo ler a maldade no sorriso dos outros. Ela é como a água daquele poço lá nos fundos, cristalina, funda e essencial. Mas se o senhor jogar uma pedra de barro naquela água, o senhor suja o poço inteiro. O senhor tem certeza de que não está trazendo a sujeira do seu mundo para dentro do nosso. Para você que está acompanhando cada detalhe desta conversa profunda e se emocionando com a sabedoria inabalável de Dona Cida, eu peço que não esqueça de ativar o sininho de notificações do canal. É fundamental que você faça isso para o YouTube avisar quando a continuação chegar. Aproveite e compartilhe este vídeo nos seus grupos de família e amigos. Mostre a eles como a verdadeira riqueza mora na sabedoria dos mais velhos e na simplicidade das palavras ditas com o coração. E me conte aqui nos comentários, de que cidade você está aprendendo com as lições da Dona Cida. As palavras da senhora atingiram o peito de Vicente com a força de um soco muito bem dado. Ele sentiu os olhos arderem. Era exatamente aquilo. Ele era o barro do mundo corrompido, cheio de pressa, ambição e vaidade. E Luzia era a água limpa. Ele não queria sujar a vida dela. A intenção dele era se lavar da própria sujeira, mergulhando na pureza daquele amor recém-nascido. "Eu jamais me perdoaria se fizesse mal a ela, Dona Cida", Vicente respondeu, a voz trêmula de emoção contida. "Eu jamais me perdoaria se fizesse mal a ela, Dona Cida", Vicente respondeu, a voz trêmula de emoção contida. "Eu vim até aqui porque, pela primeira vez em 37 anos, eu enxerguei o abismo em que a minha vida havia se transformado. Eu construí prédios enormes, acumulei fortunas que dariam para sustentar gerações, mas eu nunca construí um lar. A senhora tem toda a razão em temer que eu traga a sujeira do meu mundo de negócios para a pureza da sua filha. Mas eu não vim pedir para que a Luzia vá para o meu mundo. Eu vim pedir uma chance de aprender a viver no mundo de vocês." A velha senhora parou de balançar a cadeira. O silêncio na varanda de chão batido tornou-se espesso, quase palpável. As palavras de Vicente não eram ensaiadas, não carregavam o verniz das negociações empresariais que ele dominava com tanta facilidade. Eram palavras cruas, sangrando verdade e vulnerabilidade. "Dona Cida,
com a sabedoria que apenas os cabelos brancos e a pele castigada pelo sol podem conceder. Não desviou os olhos do homem à sua frente. Ela avaliou cada traço do rosto dele, procurando qualquer sinal de falsidade, qualquer vestígio de um capricho de homem rico. A vida na terra não é um passeio de fim de semana, Vicente, ela disse, a voz descendo um tom, suando mansa, porém firme como uma raiz de aroeira. A terra exige suor, exige paciência para esperar o tempo da colheita e resiliência para aceitar quando a chuva não vem e a planta morre seca. O Senhor está acostumado a estalar os dedos e ter o mundo aos seus pés. Aqui, nós dobramos os joelhos e pedimos licença à natureza para sobrevivermos mais um dia. A paixão dos primeiros dias é como a chama de um palito de fósforo, queima forte e cega os olhos, mas apaga no primeiro sopro de vento. O amor de verdade é a brasa do fogão a lenha, que a gente tem que assoprar e alimentar todo santo dia para não deixar a casa esfriar. Eu quero aprender a alimentar essa brasa, Dona Cida, Vicente sussurrou, sentindo uma lágrima quente e solitária escorrer pelo seu rosto, algo que ele não permitia que acontecesse há mais de 2 décadas. Eu não tenho medo do trabalho, eu tenho medo do vazio. Eu joguei toda a minha carreira para o alto hoje de manhã porque percebi que o sucesso financeiro sem paz de espírito é a pior das misérias. Eu não sei plantar, eu não sei consertar um telhado de palha, eu mal sei diferenciar uma ferramenta da outra. Mas eu sei que perto da Luzia e perto da senhora, eu sinto que o meu coração voltou a bater. Foi nesse instante que a cortina florida da porta balançou e Luzia apareceu trazendo uma pequena bandeja de madeira. Havia nela 2 xícaras de alumínio e o velho bule fumegante. O cheiro do café fresco adoçado com açúcar mascavo inundou a varanda, misturando-se com o perfume da noite que começava a cair sobre o campo. Ela caminhou com passos suaves, percebendo a densidade do clima entre a mãe e o forasteiro, e colocou a bandeja sobre um pequeno banco de madeira ao lado da cadeira de balanço. Luzia serviu a mãe primeiro, entregando a xícara com as 2 mãos, num gesto de infinito respeito. Depois, serviu Vicente. Quando ele estendeu a mão para pegar a xícara, os dedos dele procuraram propositalmente os dela. O toque foi breve, mas carregado de uma eletricidade mansa, um reconhecimento de almas que dispensava qualquer explicação. Luzia abaixou os olhos, as bochechas coradas pela emoção, e recolheu as mãos junto ao corpo. Sente-se aqui com a gente, minha filha, Dona Cida pediu, apontando para o degrau da varanda. O moço estava me dizendo que não quer levar você para a cidade grande. Ele diz que quer aprender a viver por aqui. Mas eu já sou velha, os meus olhos já viram promessas demais virarem poeira na estrada. A decisão não é minha. A vida é sua, Luzia. Luzia sentou-se no degrau de terra, abraçando os próprios joelhos. Ela olhou para Vicente, e o contraste entre os dois não poderia ser maior. Ele, com o terno escuro e a camisa de botões de madrepérola, o relógio suíço marcando as horas no pulso. Ela, com o vestido de chita desbotado, os pés calçados com sandálias gastas, as mãos calejadas pela lida doméstica. No entanto, havia uma ponte invisível e indestrutível ligando os dois. O senhor não duraria uma semana na roça, Vicente, Luzia disse com um sorriso tímido, quase melancólico. As suas mãos são finas. O senhor não suportaria a dor nas costas depois de carregar água do poço. A nossa vida não tem espaço para as delicadezas que o senhor conhece. Eu não quero que o senhor olhe para mim com pena, nem que tente ser um herói salvador. Nós somos pobres, mas a nossa dignidade é a nossa maior riqueza. Eu não sinto pena de você, Luzia. Eu sinto profunda admiração. Vicente respondeu, inclinando o corpo para frente, colocando a xícara de café intocada sobre o assoalho. E eu não vim para salvar ninguém. Eu vim para ser salvo. Eu sei que as minhas mãos são macias agora, mas a pele engrossa. O corpo se acostuma com o esforço. Eu posso comprar um pedaço de terra aqui por perto. Uma propriedade simples, algo modesto,
para que eu possa aprender a plantar, a cuidar de animais, a viver no ritmo de vocês. Eu não vou invadir a casa de vocês, não vou impor a minha presença. Eu só peço a oportunidade de estar perto, de provar, com o tempo e com as minhas atitudes, que eu não estou aqui de passagem. Dona Cida tomou um gole pequeno de café, saboreando a bebida preta e forte. Ela olhou para o céu escuro, onde as primeiras estrelas já começavam a piscar, ignorando a poeira e o cansaço do mundo lá embaixo. O tempo, a velha senhora murmurou, o tempo é o único juiz que não aceita suborno, moço. Se o senhor tem tanta certeza do que diz, compre o seu pedaço de chão. Suje as suas calças finas de terra. Sinta o cheiro do esterco, a ardência do sol no cangote. E deixe a minha filha em paz para viver a vida dela. Se os passos de vocês tiverem que se cruzar na mesma estrada, que seja pelo esforço do caminhar e não pela pressa de chegar. Meu amigo e minha amiga que nos acompanham nesta jornada emocionante, a sabedoria dos mais velhos é um farol nas noites escuras das nossas dúvidas. Se você tem saudade dos conselhos dos seus pais ou avós, não deixe de compartilhar este vídeo com a sua família. Inscreva-se no nosso canal Voz e Histórias Narradas, porque nós acreditamos no resgate dos valores que o tempo não apaga. Deixe o seu curtir, ative o sininho e venha fazer parte desta corrente do bem. Eu leio cada um dos comentários de vocês, então me conte qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu na vida. Nos meses que se seguiram, a pequena comunidade rural próxima à casa de Luzia e Dona Cida testemunhou um acontecimento insólito. Um homem da cidade, com modos polidos e um carro que valia mais do que muitas fazendas da região, comprou uma pequena propriedade que estava abandonada a poucos quilômetros dali. A terra estava cheia de mato, a casa precisava de reparos urgentes no telhado e as cercas estavam caídas. A expectativa de todos era de que ele contratasse uma equipe imensa de pedreiros e engenheiros para transformar o lugar num palácio de campo. Mas Vicente fez o impensável. Ele vendeu o carro de luxo e comprou uma caminhonete usada. Guardou os ternos caríssimos em caixas e passou a vestir calças jeans grossas, botas de couro rústico e camisas de botão simples. Ele contratou apenas 2 homens da região para orientá-lo, mas exigiu colocar a mão na massa. Os primeiros dias foram um inferno particular. As mãos de Vicente, não acostumadas ao peso da enxada e ao manejo do arame farpado, encheram-se de bolhas que estouraram e sangraram. As dores nas costas o faziam gemer durante a noite, deitado em um colchão simples no chão da casa em obras. Ele acordava antes do sol nascer, exausto, com vontade de desistir, de ligar para sua secretária na capital e voltar para o conforto do ar-condicionado e das decisões fáceis. Mas então, ele olhava para a direção da casa de adobe onde Luzia morava. Ele se lembrava do cheiro do café, da paz nos olhos dela, e a força retornava aos seus braços de forma misteriosa. Ele não a procurou durante 60 dias. Ele respeitou a ordem de Dona Cida. Vicente queria que a sua transformação não fosse apenas uma promessa vazia, mas uma realidade visível. Ele aprendeu a bater pasto, a consertar goteiras, a ordenhar uma vaca sem tomar coice. O rosto dele ganhou uma coloração bronzeada e saudável, os ombros ficaram mais largos e a expressão perpetuamente ansiosa e tensa que ele carregava na cidade grande deu lugar a um semblante sereno, cansado, mas profundamente em paz. Numa tarde de domingo, quando o sol já começava a atingir o céu com suas cores alaranjadas de despedida, Vicente terminou de instalar a última tábua da pequena varanda de sua nova casa. Ele limpou o suor da testa com as costas das mãos calejadas, sentou-se no degrau de madeira recém-cortada e suspirou. Foi então que ele ouviu o som de passos leves se aproximando pela estradinha de terra que ligava as propriedades. Ele levantou a cabeça. Luzia vinha caminhando com a sua graça habitual. Ela vestia uma saia rodada e uma blusa clara. Nas mãos, trazia um pequeno cesto coberto com um pano de prato muito branco.
O coração de Vicente, que agora batia no compasso calmo da natureza, deu um salto violento dentro do peito. Ele se levantou, limpando as mãos sujas de terra na calça jeans, e caminhou até a beira da cerca para recebê-la. Luzia parou diante dele. Ela olhou para as botas sujas de barro, para a camisa manchada de suor e para o rosto bronzeado e feliz do homem que antes parecia um fantasma assombrado pela própria riqueza. Um sorriso largo e iluminado, o mais bonito que Vicente já havia visto, formou-se no rosto da jovem mulher. A minha mãe mandou eu trazer um pouco de broa de milho para o vizinho novo, Luzia disse, a voz cheia de uma doçura que fez as pernas de Vicente fraquejarem. Ela disse que homem que trabalha na roça e mora sozinho costuma esquecer de se alimentar direito no fim do dia. Vicente sorriu, um sorriso que iluminou os seus olhos e apagou todas as sombras do seu passado. Ele abriu a porteira para ela entrar. A sua mãe é uma mulher muito sábia, ele respondeu, guiando Luzia até a varanda. E eu confesso que estava precisando muito de uma visita. A casa já tem telhado, a cerca já está de pé, mas ainda faltava alguma coisa para esse lugar se transformar em um lar de verdade. Eles se sentaram lado a lado no degrau da varanda recém-construída. Luzia abriu o pano de prato e ofereceu a broa de milho. O cheiro da iguaria caseira encheu o ar. Vicente pegou um pedaço e dessa vez não teve medo de encostar a sua mão na dela. As mãos dele agora também eram ásperas. Havia calos, arranhões e cicatrizes recentes. Quando os dedos dele se entrelaçaram sob a luz do fim de tarde, não havia mais diferença entre o milionário da capital e a moça humilde do interior. Havia apenas um homem e uma mulher, iguais perante a imensidão da vida, unidos pela coragem de escolher o amor acima de todas as coisas fáceis do mundo. Vicente olhou para o horizonte, onde a casa de adobe de Dona Cida ficava escondida atrás das árvores. Ele havia aberto mão de reuniões bilionárias, de coberturas de luxo e de um império construído sobre a solidão. Ele havia trocado os números nas planilhas pela contagem das estrelas no céu noturno. E ao olhar para o perfil suave de Luzia ao seu lado, mastigando a broa de milho com um contentamento silencioso, ele soube, com a certeza mais absoluta que já teve na vida, que havia feito o negócio mais lucrativo e perfeito de toda a sua existência. Ele havia comprado a sua própria alma de volta. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas observando a tarde se transformar em noite, sabendo que a partir daquele dia eles construiriam cada tijolo, cada dia e cada sonho juntos. Não seria fácil. Haveria dias de sol escaldante, haveria tempestades que ameaçariam o telhado, haveria desafios que fariam os músculos doerem. Mas a brasa do amor estava acesa, e eles estavam dispostos a assoprar essa chama todos os dias de suas vidas. Meu querido amigo e minha querida amiga, chegamos ao final de mais uma história aqui no canal Voz e Histórias Narradas. A jornada de Vicente e Luzia nos ensina que a nossa maior fortuna não está guardada em bancos ou em títulos de capitalização. A verdadeira riqueza está na capacidade de recomeçar, na coragem de abandonar aquilo que nos fere e na humildade de aprender a amar com simplicidade. Nunca é tarde demais para mudar a rota da nossa estrada. Nunca é tarde demais para buscar a paz. Eu peço de todo o coração que você deixe o seu curtir neste vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não faça parte da nossa família. Ative o sininho para não perder as próximas narrativas que estamos preparando com tanto carinho para você. Compartilhe essa mensagem de esperança e renovação com os seus amigos e nos seus grupos de mensagens. E para encerrarmos o nosso encontro de hoje, eu quero deixar uma pergunta muito especial para você refletir e me responder aqui nos comentários. Se você pudesse deixar toda a pressa e as preocupações do mundo moderno para trás, qual seria o lugar simples onde você escolheria construir a sua paz? E qual é a sua verdadeira riqueza hoje? Escreva a sua experiência, eu vou ler e me emocionar com cada palavra. Um abraço muito forte no seu coração. Fique com Deus e até a nossa próxima história.